Olá, amigas, amigos, se você está me escutando, provavelmente você está assistindo o replay. Nós estamos entrando agora ao vivo e aguardando que seja informado que nós estamos iniciando o nosso vídeo da noite. Então, nós vamos aí aguardar a entrada. Boa noite, Érica Monteiro. Ana Maria Soares, boa noite, Euzineia Rodrigues da Silva, boa noite, Vitor Nunes de Castro, Viegas, boa noite, Zé Pagoto, boa noite a todos. Nós vamos aguardar alguns instantes. Casa Artes, Ana Beata Fios, olha, boa noite Ana Maria. Raquel Carvalho, boa noite, Edna Oliveira, Ana Lúcia, que entrou agora, César Monte, Raimundo Maia, boa noite, amigos de Sete Lagoas, boa noite, Yuri, saudades, Yuri, esse amigo nosso lá do norte do Espírito Santo, boa noite, Cláudia Ibrahim, boa noite, Elza Souza. Nós vamos aguardar só mais uns instantes para a gente começar a nossa fala da noite. Boa noite, Marta, Laís Helena, essa grande amiga, Margarete, Sartório Sheikbubi, boa noite, Margarete, né, que está sempre aí com a gente, direto de São Paulo, né? Boa noite. Só mais uns instantezinhos, vamos aguardar aí. A gente já gostaria de aproveitar esses instantes para fazer um convite para vocês. Na realidade, são dois convites, são duas participações que eu vou ter essa semana. Uma através do canal da AME Piauí, a Associação Médico Espírita do Piauí, quando eu vou ter a oportunidade de estar falando junto com um companheiro da área de Direito, um grande amigo de doutrina, o Luciano, com a nossa querida Kátia Marabuco, que hoje está na vice-presidência da Associação Médico Espírita do Brasil, sobre a personalidade adoecida do abusador. É um projeto muito importante da Associação Médico Espírita do Piauí, em conjunto com a Associação Médico Espírita do Brasil, trabalhando sobre um tema fundamental, que é o abuso infantil. E o outro convite é para o sábado à tarde, de 14 às 17h30, eu vou estar falando sobre a mediunidade nos seus aspectos de diagnóstico e terapia em saúde. Os interessados para quinta-feira sobre o abuso, é só procurar o canal da AME Piauí ou a Rádio Amigos Espíritas, Rádio Amigo Espírita TV, né? É Rádio Amiga Espírita TV. Desculpe aí os nossos companheiros da Rádio Amiga Espírita TV, na quinta-feira às 20h. E no sábado as pessoas têm que fazer inscrição
através do site da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Vamos então começar a nossa conversa dessa noite, dando mais uns boa noite, Vera, Lau, essas companheiras amigas, MHCN que entrou agora, Linhas e Flores, boa noite, Maria Fernanda, vamos lá. O nosso tema é um tema que foi solicitado a nós. Alguém nos pediu para falar de quando é que uma pessoa precisa de cuidados na área de saúde mental. Ou seja, quando é que nós precisamos procurar um profissional na área de saúde mental. Para a gente poder falar sobre isso com tranquilidade, a gente precisa relembrar, o que seria saúde mental. Quais são as características que os estudiosos do tema abrangem, que são fundamentais para que uma pessoa seja considerada alguém que esteja num bom estado de saúde mental. Quando eu falo num bom estado, porque nós vamos ver que, falando do tema, nós entramos num caminho que nos mostra que, na realidade, nenhum de nós pode se dizer em pleno estado de saúde mental. E essa visão não é minha, não é de alguns estudiosos, mas de todos aqueles que estudam a questão da saúde mental. Então, a saúde mental abrangeria para os estudiosos do tema, na realidade, 6 aspectos. E eu, atrevidamente, vou colocar um 7º aspecto dentro da minha percepção. A primeira coisa que nós temos que lembrar que a Organização Mundial de Saúde, quando fala e conceitua saúde, como um bem-estar biopsíquico social, e que a saúde não é apenas a ausência de doença, ela está falando de um ideal. E nós vamos falar aqui também, dentro do aspecto de saúde mental, de um ideal. Então, a primeira coisa é que, para a gente ter saúde mental, a gente precisa se sentir bem. Tem que estar vivendo um bem-estar que é subjetivo. Não é o mesmo bem-estar da Maria, do José, do vizinho, do colega de serviço, porque a visão de bem-estar nosso é diferente. E isso é importante a gente entender, porque muitas pessoas, às vezes, no olhar nosso, ela precisa de uma ajuda, mas ela não se sente desconfortável na vida. Ela se sente bem aonde ela está, e não adianta eu querer que alguém que não se veja doente se trate.
busque algum tipo de ajuda, né? Esse é um grande desafio. A outra coisa é que ele consegue perceber que ele tem uma autoeficácia, ou seja, ele é capaz, né, de fazer, né, de ser eficiente na vida, né? E vem aí um terceiro aspecto, é dele se sentir competente, né? Capaz, né, de fazer e sentir que o que ele faz, né, para si e para terceiros tem um resultado. Um outro aspecto importante da saúde mental é a autonomia, né? É a pessoa ter a capacidade de se dirigir, de tomar as suas decisões, de gerir a sua vida, né? Isso é fundamental quando nós falamos de saúde mental. As pessoas que se sentem aprisionadas de alguma forma, de alguma maneira, essas pessoas, elas não se sentem felizes se elas estão limitadas na sua capacidade de decidir e de gerir. É uma condição importante de saúde mental é a gente entender que há uma dependência intergeracional, que nós não estamos sós, nós vivemos num mundo de relação, que nós dependemos dos outros e que os outros dependem de nós. A gente convive às vezes com pessoas no seu grau de sofrimento que falam, né, que o desejo delas era não ver ninguém, não viver com ninguém, não ter que dar satisfação a ninguém, não ter que receber as pessoas, né, que elas não visitam, não procuram as pessoas para não serem procuradas. E nesse contexto, né, essas pessoas demonstram claramente um adoecimento. Primeiro, porque isso é uma falácia. Elas, a grande maioria delas que falam, estão num grau profundo de depressão, elas vivem dependendo dos outros, que cuidam delas, que levam elas ao médico, que às vezes alimentam, que ajudam no banho, porque senão eles não tomam banho, que fazem eles fazerem alguma coisa, senão é um dia inteiro na cama, né? E outro tipo de pessoas que fala sobre isso, que gostaria de ser sozinho, viver sozinho, é uma pessoa egoísta, né? E as pessoas egoístas, elas muitas vezes se tornam amargas, e a percepção que todos, ou que a grande maioria tem deles, é que eles são infelizes, né? Pessoas que querem tudo para eles e que não querem viver com ninguém e dividir nada na vida, nem a sua dor, nem a sua alegria, né? Isso é muito triste, extremamente triste. Outra característica, né, a sexta característica do conceito de saúde mental, é o indivíduo ter a autorrealização do potencial intelectual e emocional, ou seja, ele conseguir se realizar através da sua capacidade intelectiva, da sua parte cognitiva, e ser capaz de se realizar no campo das emoções, nos relacionamentos, né?
em gerir, né, os seus sentimentos e as suas emoções e saber conviver com os sentimentos e as emoções das pessoas. Só nesse contexto a gente vai ver que a gente, olhando de perto, né, como diz a frase comum e popular, de perto ninguém é certo, né, a gente vai ver que de perto nós vivemos muitas deficiências nesse contexto. Mas a sétima colocação que eu queria fazer, né, e que eu acho extremamente importante, é a autorrealização do potencial espiritual que as pessoas têm. No sentido não só religioso, mas no sentido ético e estético da vida, aonde nós conseguimos progressivamente nos conectar com o universo, entender tudo como conectado, né? Uma fala tão comum hoje, né? Que está tudo conectado, o universo está todo conectado, né? E quando eu entendo isso e busco agir eticamente, busco no sentido da justiça, da verdade, do belo, do bom, né, eu estou caminhando dentro de um outro aspecto da saúde mental. Mas uma pergunta também, né, ficou... não tem como se dizer isso sem perguntar o que é um tratamento em saúde mental. O que é se tratar em saúde mental? Eu vejo, né, já um bom movimento entre as pessoas de buscarem, a partir de um determinado momento da idade, fazer um check-up, buscar se avaliar como está organicamente. E é muito interessante que neste check-up não tem espaço hoje, né, colocado claramente para uma avaliação em saúde mental. Temos alguns movimentos, eu via outro dia e não me recordo qual seria essa instituição de saúde, propondo um trabalho de saúde mental para empresas, né, que eles teriam essa estrutura oferecendo esse trabalho, né, um trabalho que a gente, de forma desafiadora, né, atualmente eu faço junto à Ciderbras, que é uma empresa em Divinópolis, uma cidade próxima a Belo Horizonte, com seus gestores. Mas nós não temos esse cuidado, né? Nós não nos permitimos saber antes de adoecer, como seria a proposta do check-up clínico, se nós estamos ou não precisando de uma ajuda na área de saúde mental. Para muitas pessoas, né, na verdade, falar em tratamento em saúde mental é falar especificamente de buscar um psiquiatra e, consequentemente, tomar medicamento.
Essa é a visão da maioria dos leigos. Aqueles que temem isso, né, quando adoecem, ou buscam um psicólogo, ou buscam um médico de outra especialidade, às vezes um neurologista, né, pela grande dificuldade que as pessoas vivem e convivem em aceitar que precisam de uma ajuda em saúde mental. Mas nós fomos buscar, né, há pouco tempo, a revista Lancet, ela, num dos seus editoriais, ela colocou claramente algumas posturas, né, que a gente gostaria de dividir com vocês, para a gente poder falar sobre um tratamento em saúde mental mais amplo, mais eficiente e mais conectado com a proposta que nós apresentamos agora sobre saúde mental. Nesse editorial, eles colocam que a solução dos problemas mentais não se esgota nos remédios. É preciso considerar também os determinantes sociais da saúde mental. Então, aqui, né, nessa revista tão importante para o meio médico, para o campo científico, eles colocam essa posição importante e eles fazem, né, uma afirmativa que para muitas pessoas incomoda, porque muita gente insiste em relacionar tratamento médico com remédio, né? E muitos profissionais, por não buscarem um aprimoramento e uma ampliação da visão do trabalho, eles passam a vida sendo prescritores de remédio. E aí eles colocam que alcançar o receituário certamente é mais fácil do que consertar as circunstâncias econômicas e sociais de um paciente. Então, é um fato real. É muito mais fácil eu buscar uma receita, eu tomar um comprimido, ou umas gotas, um xarope, ou tomar uma injeção, do que eu buscar as questões que estão ao redor da minha vida e que estão profundamente ligadas com a minha caminhada, que tem tudo a ver com a minha alegria, minha falta de alegria, com o meu prazer e desprazer, com a minha energia ou falta de energia na vida, e se esforçar para mudar esse lugar. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela faz uma definição, né, que passa pela negação, né, que não é mera ausência de doença. Né? Então, que estar saudável não é simplesmente você não ser portador de uma patologia orgânica ou de um transtorno mental.
que muitas pessoas estão precisando alcançar um melhor estado de saúde sem necessariamente estar precisando tomar uma medicação. Então, saúde mental, dentro dessa fala proposta pela revista Lancet, né, é um estado em que cada um pode otimizar o seu funcionamento cognitivo, o seu funcionamento psicológico, emocional, comportamental e, por que não dizer, espiritual. Para se estar bem mentalmente, eu preciso estar bem com todas as perspectivas da minha vida, porque elas interferem diretamente na minha cognição e na minha emoção. Alguém pode me dizer, né, mas uma pessoa que está rica, né, que vive, faz o que ela bem entende, ela é saudável. Depende do que ela faz na vida. Porque se alguém caminha na vida nesse sentido, se vivendo, né, ou se colocando em situações de vício, aonde está a saúde? Se eu tenho dinheiro e não consigo esquecer dele e me torno escravo da minha riqueza, né, eu tenho medo de perdê-la o tempo todo e com isso eu crio uma paranoia com a vida, aonde está a minha felicidade? Se eu, né, não tenho uma condição de me alimentar direito, né, economicamente, o meu salário não me dá essa capacidade, mentalmente eu não vou conseguir estar bem. E se eu tenho um salário adequado e sou uma pessoa que busco viver um pouco mais voltado para a ética da vida, buscando justiça e bondade, e o meu vizinho, o meu amigo, o meu filho, o meu irmão não está tendo condições de sobreviver, isso vai interferir no meu estado de saúde. Isso vai me dizer que a minha condição mental não é uma condição mental do plano de dizer que está tudo bem. Porque as questões que me envolvem, elas, na verdade, elas podem ou não trazer esse bem-estar ou tirar esse bem-estar da minha caminhada. Acontece que a grande maioria de nós prefere não pensar nisso. Né? A gente prefere, né, fazer as coisas fingindo que está tudo bem. Né? É como a gente responde, a pessoa pergunta, como é que você está? Está tudo bem. Meus pacientes fazem muito isso quando começo a consulta. E aí eu vou perguntando, não está dormindo direito, não está se alimentando direito, está sentindo dor, o intestino está parado, ele está brigado com a esposa, ele não vê o filho há muito tempo e está com muita saudade, isso está causando sofrimento. E onde está bem?
Ah, mas se nós olharmos isso, a vida vai ser muito ruim, né? Mas se eu não olhar se a minha alimentação está adequada e eu me esforçar para mudar essa alimentação, eu vou conviver com uma série de doenças que vão me fazer sofrer. E quando esse sofrimento chegar e for imenso, eu vou repensar, se eu tivesse feito aquilo que eu precisava naquele momento, que era uma disciplina e um esforço, a minha vida não seria assim. Né? Um dia, uma pessoa me falou, muito simples, né? E eu nunca mais esqueci, né? Que as pessoas jovens se perdem e jogam a sua saúde embora. E as pessoas velhas já não têm saúde, não tem como se reorganizar na vida. Eu não cuidei porque eu joguei fora os meus recursos e hoje que eu tenho consciência, os recursos foram embora e muitas sequelas acontecem na minha vida que não me permitem ser diferente. Então nós precisamos pensar, né, que quando a gente fala em tratamento de saúde mental, né, ele é muito mais amplo. E atualmente há uma abordagem que vem crescendo em saúde mental, embora com os desafios que nós estamos falando, que são semelhantes aos desafios que os nutricionistas têm com os seus pacientes, os desafios que os cardiologistas têm com os seus pacientes obesos, desregrados, que os pneumologistas têm com os fumantes e assim por diante, né? Porque é um trabalho diferente. E essa abordagem, ela se chama abordagem integrativa. É uma abordagem que busca entender o ser de uma forma integral, né? Entre os princípios que regem essa abordagem integrativa estão a avaliação clínica e mental, os exames complementares quando eles são indicados, a elaboração de um plano terapêutico que é construído em parceria com o paciente e tem um acompanhamento transdisciplinar. Então é um trabalho, né, de parceria com o paciente. E é um trabalho de equipe. Ele não pode ser feito por um só profissional. Neste contexto, né, qualquer trabalho profissional em saúde mental que não envolva outros profissionais da área e se limite a um só profissional, ele certamente vai estar pecando naquilo que é preciso. Agora, essa abordagem, ela tem um pré-requisito importante, porque ela está indicada, na verdade, para quem quer assumir a responsabilidade do seu bem-estar. Porque o indivíduo, a primeira coisa que ele vai ter que entender é que ele é responsável por ele mesmo.
ele é responsável pela sua caminhada. Que as pessoas podem ajudá-lo, que as pessoas podem indicar um caminho, mas só ele pode percorrer um caminho. E por que é importante que a pessoa assuma essa responsabilidade? Porque essa abordagem, ela envolve os efeitos do estilo de vida, das nossas emoções, das nossas interações sociais e das nossas buscas e vivências em espiritualidade. Embora o pessoal da terapia, da abordagem integrativa, não dê um foco tão grande para a questão da espiritualidade. Vai crescendo, mas é uma visão importante desse jeito. Então, para se trabalhar com saúde mental, muitas vezes eu vou ter que mudar o meu estilo de vida. Eu vou ter que aprender a reeducar as minhas emoções e os meus sentimentos. Eu vou ter que rever as minhas interações sociais. Eu vou ter que abandonar as chamadas relações tóxicas e buscar conviver com relações cada vez mais capazes de me oferecer e me auxiliar no bem-estar. Não é que eu vou acusar, que eu vou agredir, que eu vou desrespeitar aquela pessoa que age de uma forma que em mim é tóxica. Mas eu vou escolher não estar com ele. Se eu sou alcoólatra e preciso parar de beber, tomei essa decisão e responsabilidade, eu tenho que evitar ambientes onde a bebida seja a marca maior e conviver com aqueles que continuam no álcool, no alcoolismo e que vão me induzir a viver essa situação. Eu tenho que mudar o meu estilo de vida, porque se eu estou precisando melhorar a minha depressão, hoje, a partir da medicina funcional, que estuda e tenta buscar esse entendimento do funcionamento humano e como pode fazer, o indivíduo deprimido, ele não precisa somente tomar uma medicação. Ele precisa fazer exercícios físicos, ele precisa e deveria mudar a sua dieta, porque muitas coisas na dieta dele dificultam, às vezes, o funcionamento intestinal, e o funcionamento intestinal inadequado deixa de produzir os neurotransmissores. Hoje nós sabemos que o intestino é o segundo maior produtor de neurotransmissores do organismo. Esse indivíduo, ele vai ter que buscar outros elementos para a vida para não se manter no processo depressivo ou para evitar outras crises de depressão. Então, há hoje nutricionistas que se especializam em saúde mental e que podem oferecer uma dieta mais adequada para determinadas patologias. Tudo isso exige disciplina. Tudo isso exige mudança.
E as criaturas, né, têm muita dificuldade, né, de pensar nisso. A abordagem integrativa, ela é individualizada. A partir do momento que ela vai olhar tudo isso, esse plano terapêutico, ele é único, é para aquela pessoa, né? Mesmo a medicação, ela não funciona para todas as pessoas iguais. E os estilos de vida, os problemas das emoções, as interações sociais, os problemas de todo o sistema da vida da criatura, né, ele é importante. Nós vemos que a questão do isolamento social, né, de toda essa, né, necessidade de mudanças que a pandemia trouxe, ela agravou determinadas doenças, ela aumentou o número de pessoas com insônia, ela agravou os quadros de ansiedade ou desencadeou os quadros de ansiedade ou de depressão, né? As crises de pânico, os surtos psicóticos, o abuso de álcool e drogas. Então, uma mudança nesse processo, ele dificulta profundamente a nossa caminhada, o nosso processo da vida, porque essa abordagem, ela é centrada na pessoa, né? E ela vai capacitar o paciente a identificar na vida dele os fatores que promovem saúde. Então é um trabalho de equipe, né, de muitos profissionais. Alguém pode me perguntar, mas a realidade brasileira não abre esse espaço. Hoje a realidade econômica brasileira dificulta isso. E eu diria que no mundo inteiro, um trabalho nesse sentido não seria possível na grande maioria dos países, porque é um trabalho oneroso. Mas a gente não pode negar que isto existe, que deveria acontecer, que isto é o melhor, para que as pessoas também possam escolher essa situação na sua vida, né, e correr os riscos que forem para alcançar esse lugar. Nós vamos trazer aqui, né, alguns, né, dos princípios de uma visão, né, que foi colocada como 10 mandamentos da psiquiatria integrativa, e nós tiramos, né, de um site de uma colega chamada doutora Natasha Capozzi ou Capozzi, não sei como é que diria esse nome, né? E a doutora Natasha coloca esses princípios que estão na psiquiatria integrativa com muita propriedade. E nós vamos falar um pouquinho deles para que a gente entenda melhor e a gente possa repensar se a gente está ou não precisando de ajuda nesse campo e o que a gente pode fazer. Então, o primeiro desses princípios é que antes de existir uma doença, existe
uma pessoa. Eu costumo falar muito de uma outra forma nas minhas palestras, né? A pessoa está doente. Ela não é doente, ela não é a doença. Ela está vivendo um estado doentio. E eu particularmente acredito, né, dentro da minha visão profissional e da minha visão de crença espiritual, que todo mundo tem um lado sadio. Que nós podemos interferir e inferir na vida das pessoas buscando esse lado sadio. Na minha rotina, com inúmeros pacientes psicóticos, né, que são chamados leigamente como loucos, né, eu aprendi a trabalhar com eles, a conviver com eles, buscando esse lado humano, essa condição que ele tem afora a doença, e conviver com ele não como alguém que eu tenho que me encher de dedos para fazer alguma coisa, mas alguém que perceba que eu o trato como se trataria qualquer pessoa dentro do social, respeitando os seus limites, as suas dificuldades, como a gente teria que respeitar os limites e as dificuldades de todas as pessoas. Então, um profissional que tem uma abordagem integrativa, ele não cuida de sintomas. Ele vai escutar empaticamente para compreender essa pessoa que está vivendo com este sintoma ou com essa doença. Isso é muito diferente. No meu curso de medicina, eu via alguns momentos, eu já tinha até começado a trabalhar com saúde mental, voltado mais às crianças, né, a psiquiatria infantil, mas eu ouvia colegas, residentes que nos orientavam, e às vezes até profissionais já formados, falar assim: olha, no leito 14 tem uma hepatite tipo B. No leito 16 tem um câncer de pâncreas. No leito 20, né, tem um quadro de diabetes com insuficiência renal. Não tinha gente, não tinha pessoa, tinha uma doença. Há profissionais que identificam os seus pacientes pela sua doença. Se você falar o nome do paciente, às vezes ele vai ter dificuldade de associar quem é. Ele não é o João, não é a Maria, não é a Felisbina, não é o Roberto, o Ricardo, a Marieta. Ele é uma esquizofrenia, um esquizoafetivo, uma crise de pânico, uma depressão maior. Isso é muito grave. Isso é imensamente grave. Então, quando você trabalha dentro dessa proposta, você não pode buscar só a ausência da doença. O indivíduo não tem depressão, o indivíduo não tem ansiedade, o indivíduo não tem toque. Não.
estar não deprimido ou não ansioso, para quem trabalha dentro dessa abordagem, não é suficiente. Porque para quem trabalha nessa abordagem, felicidade, paz, satisfação, alegria na vida cotidiana é que são os nossos nortes. Nós temos que ver esses ângulos. E muitas vezes o indivíduo que não precisa tomar remédio vive um sofrimento muito mais intenso, porque fica guardado dentro dele, né? Ele tem medo de dividir a sua dor com as pessoas, né? E a gente, vendo as pessoas por fora, não vê a dor por dentro, né? Como eu publiquei ontem, num dos posts no Instagram, no feed, né? Lembrando uma música que eu gosto muito, interpretada pelo Chico Buarque e Maria Bethânia, né, que chama Notícia de Jornal, do Haroldo Barbosa, que ele fala: a dor da gente não sai no jornal. Né? Que as pessoas falam, criticam, acusam, e às vezes não sabem as motivações, os sofrimentos, os traumas, as lutas que a pessoa carrega dentro delas mesmas. Né? Muita gente aí não tem doença, mas não tem a coisa que talvez mais importante na vida, que é paz. Porque tem muita culpa. Culpa porque roubou ou rouba, ou é desonesto, porque sabe que explora as pessoas, sejam elas quem for. Não tem paz porque ele não tem sossego, porque ele precisa manter na vida dele o carro milionário, ele tem que manter o dinheiro no banco sem se mexer, ele tem que fazer tantas coisas. Né? Tem muita gente, né, que não tem doença para tomar remédio, mas está insatisfeito com a vida, porque trabalha com o que não gosta, porque se vê obrigado a manter-se no casamento por causa dos filhos, segundo a sua percepção e visão. Então, isto, né? A Lau lembra aqui, né, que é um outro verso da música, é que ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal. Né? Porque a gente, às vezes, não vê isso. Né? E esses aspectos, se eles não são trabalhados, eles vão se transformar em situações de doença na vida da criatura. Então, dentro dessa abordagem, as relações interpessoais, as redes de apoio que o indivíduo tenha são cruciais para a sua saúde geral e seu bem-estar. Então, isso tem que ser considerado, né? Você tem que ter essas informações claras e, às vezes, buscar essas relações, essa rede de apoio para auxiliar o paciente. Eu entendo que as abordagens, elas são formas de trabalhar, né? Mas eu, particularmente, não concordo, né, para mim, me permitam os colegas, aqueles que abordam os pacientes e que se recusam a ouvir as pessoas que se relacionam com eles, principalmente essas que são a rede de apoio das suas vidas. Quantas vezes eu pude mudar a minha forma de conduzir um tratamento por ouvir um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa, né? Ouvir o dono da empresa que trouxe o paciente, que está pagando o tratamento particular dele, que o aborda com cuidado e respeito como se fosse um filho.
e que auxilia profundamente nesse contexto e nessa situação. Quantas vezes eu tive que oferecer um tratamento medicamentoso, uma escuta mais cuidadosa com um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa ou um companheiro, para que ele pudesse ser auxiliar do tratamento. Ele não tinha dinheiro, condições de buscar uma outra ajuda, e ele precisava naquele momento, e eu precisava que ele estivesse melhor para que ele pudesse auxiliar na caminhada do meu paciente. Nós temos que lembrar, né, que é um outro princípio, que o corpo, a mente e o ambiente funcionam como um todo. A gente não pode olhar para os sintomas sem entender o contexto aonde esses sintomas surgiram. E quando a gente consegue entender esse contexto, muitas vezes a abordagem muda totalmente com resultados extremamente positivos. Então, perguntar ao paciente por que você está se sentindo ansioso, o que está acontecendo na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu corpo. Isso é fundamental. Eu não tenho que saber o grau de ansiedade dele simplesmente, né? Nem essa visão estatística que a medicina americana impõe através do diagnóstico do DSM-5, que as coisas são recebem pontos para avaliar um diagnóstico, né? Porque não é isso, né? Eu não estou tratando de uma ansiedade, eu estou tratando de alguém que está tendo uma ansiedade. Eu tenho que ter uma abordagem maior do que a situação da ansiedade. Uma outra situação importante, né, é a prevenção. Para que remediar se podemos prevenir, né? Prevenir fica mais fácil e mais barato do que remediar. Então, uma das propostas dessa abordagem integrativa é promover uma mentalidade saudável, né, a fim de tornar os problemas menos prováveis e dar capacidade ao indivíduo de lidar com eles quando eles aparecem. Esse trabalho de prevenção é fundamental. Entender, né, isso é muito difícil na visão biológica, mecanicista da medicina, que nós temos uma capacidade inata de autocura, o nosso estado natural é ser saudável. Porque eu acredito, eu aprendi na faculdade que eu sou todo poderoso e que a minha receita, ou o meu bisturi, ou o procedimento qualquer que eu faço, cura e resolve as coisas das pessoas. Não cura. E às vezes adoece muito mais. Eu vejo profissionais da área de cirurgia induzindo pacientes a engordar para fazerem a tal da cirurgia bariátrica, como se o problema da gula fosse o tamanho do estômago. Provocando, depois da cirurgia, o surgimento de depressão, de alcoolismo, de compulsão para compra, de outros níveis de compulsão alimentar, outros tipos de patologia, ou, como acontece em grande parte dos pacientes, algum tempo depois, numa estatística de aproximadamente
40% deles voltam a ter pelo menos 50% do peso que eles perderam, a mais. Então, isto não é medicina. Isso não é pensar em saúde. E nós, os psiquiatras, convivemos com isso todo dia, com pessoas que fazem essas cirurgias bariátricas sem nenhum cumprimento do protocolo para tal. Às vezes fazem escondido da família. Eu me lembro um dia de uma paciente me ligar de um grande hospital de Belo Horizonte avisar: doutor, eu estou entrando agora no quarto, eu saí de uma cirurgia e eu estou bem. Eu falei assim: que cirurgia? Eu fiz uma cirurgia bariátrica. Quem está com você aí? Eu não avisei para minha família, ninguém sabe disso. Ela era uma paciente portadora de transtorno bipolar. A momento nenhum foi me pedido um relatório para dizer que aquele tipo de cirurgia era contraindicado para ela. Que poderia agravar como agravou o quadro psiquiátrico dela posteriormente. Ainda lembrar, né, que as técnicas e os tratamentos convencionais mais atuais, eles são integrados a estratégias complementares suportadas por evidências clínicas, tais como o mindfulness, o uso de fitoterápicos, massagem, nutrição, atividades físicas, trabalhos na arte-terapia, na musicoterapia. Eu vejo o quanto que um musicoterapeuta faz diferença dentro do hospital psiquiátrico. Trabalhando no Hospital André Luiz há 40 anos, e há alguns anos a gente, né, tem essa abordagem da musicoterapia para os pacientes, a maioria deles se sentem imensamente bem. Eles, nesse momento, eles esquecem da doença e adentram a algo da vida deles de todo dia e se posicionam de uma forma diferente. Um outro princípio dessa abordagem da psiquiatria integrativa é de lembrar que nós somos responsáveis pela nossa saúde, pela nossa felicidade, pela nossa alegria e pela nossa satisfação. E isso nenhum médico, nenhum profissional pode nos dar. Somos nós, enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, que temos que construir. Então, as pessoas, elas têm que decidir por elas se elas querem ser saudáveis, se elas querem ser felizes, que elas querem ter alegria e elas querem ter satisfação. Porque muitas vezes você vai ter que mudar e mudar muito. Muito, muito, muito. Existem experiências extremamente importantes. Eu, numa das minhas lives, eu falei de um caso de um paciente meu autista que estava muito agressivo, muito agitado e não melhorava, mesmo usando o canabidiol, que é um excelente recurso no autismo, né, nos pacientes que têm transtorno de espectro autista mais graves. E eu fiz um desafio para os pais, porque seria para os pais, de mudarem a dieta da casa, de tirarem todo o glúten da alimentação, porque para tirar para ele, teria que tirar para todos. E nós tivemos 2 resultados importantes. Primeiro, que às vezes ele ficava até 7 dias sem evacuar e ele passou a evacuar diariamente. E depois, as crises de agitação e agressividade se tornaram muito esporádicas.
que era frequente, melhorou só com uma mudança na dieta. Então, é um desafio que a gente tem que lembrar, né? Que nós temos que propor ao paciente se ele está disposto a mudar os seus hábitos, a sair dos seus maus hábitos, a assumir a responsabilidade de si mesmo, porque eu não vou poder fazer nada para quem não quer ajuda, para quem não quer se cuidar. Lembrar que cada corpo, cada mente possui sua própria identidade, sua própria genética, sua própria história. Então a avaliação, o plano terapêutico, todo o trabalho da equipe é individualizado. Nós não temos jeito de trabalhar de outra forma com a criatura. Ao contrário do que muitas pessoas andam falando, né, quem começa a trabalhar com psiquiatria integrativa e os profissionais que não são, né, aí vem, né, um monte de dificuldades do homem no trabalho, na concorrência, né? É muito feio falar em concorrência na área médica, mas ela é muito constante. Muita gente diz que psiquiatra que trabalha com psiquiatria integrativa só sabe prescrever exercício e medicamentos fitoterápicos. Isso não é uma verdade. A proposta da psiquiatria integrativa, que deveria ser uma proposta de nós, os profissionais, dentro dessa área, é trabalhar com todos os recursos que as evidências clínicas trazem. Um bom profissional nessa área sabe se utilizar da medicação, mas quando e da maneira certa e na hora certa. E além disso tudo, eu não poderia deixar de lembrar, né, que se nós estamos abordando o indivíduo como um todo, a gente precisa abordar os aspectos espirituais da sua vida. Se nós estamos diante de alguém cujas crenças são importantes na sua vida, elas têm que serem respeitadas e às vezes estimuladas para melhorar a condição da criatura. É realmente uma proposta, né? E nesse sentido, muita gente que não acredita ou não acreditava que precisasse de uma ajuda no campo da saúde mental vai se esclarecendo, né? E vai buscando algum tipo de trabalho e orientação, e o psiquiatra, se ele vê que não precisa de remédio, ele deve dizer isso para o paciente e mandar ele buscar o tratamento que ele precisa, seja a psicoterapia, a terapia ocupacional, um trabalho na acupuntura, o uso da homeopatia, da fitoterapia, o uso, né, da prática de exercícios físicos, o trabalho da meditação, né, o trabalho das visualizações terapêuticas, os exercícios respiratórios vinculados ao mindfulness, todos esses recursos. A gente não vai perder o diploma médico porque um paciente adentrou no seu consultório e você disse para ele, depois de tudo que ele te falou, que ele não precisa de remédio. Ele precisa mudar isso ou aquilo. Ele precisa buscar um profissional, ou muitas vezes ele precisa buscar uma ajuda espiritual para que ele
possa estar melhor, possa se apresentar em melhores condições na caminhada dele.